Na festa de Natal aconteceu algo inesperado. Uma jovem visitante desapareceu repentinamente. Numerosos voluntários, policiais locais e até agentes federais procuraram por ela. Mas todos os esforços foram em vão. Nenhum vestígio da jovem mulher pôde ser encontrado. Os investigadores tiveram que reunir laboriosamente as menores pistas e se depararam com um dos casos mais confusos de suas carreiras. Finalmente, eles se aproximaram da solução, mas o resultado foi bem diferente do que esperavam. Melissa Brannon nasceu em 12 de abril de 1984 no Texas. Alguns anos depois, seus pais se separaram e sua mãe decidiu se mudar com a filha para a pequena cidade de Lorton, no estado da Virgínia. Era um lugar tranquilo e aconchegante, particularmente atraente para famílias. A mãe de Melissa, Tammy, encontrou um emprego como contadora em uma empresa local e alugou um apartamento em um complexo residencial nos arredores da cidade. O complexo consistia em muitas pequenas casas multifamiliares e era conhecido por sua administração frequentemente organizar vários eventos para os residentes e seus filhos. Esses encontros aconteciam todas as sextas-feiras e nos feriados. Como resultado, muitos vizinhos se conheciam bem, faziam novas amizades e mantinham relações amigáveis. Melissa gostava muito da atmosfera deste lugar. Quando a família se mudou, a jovem Milicia passava a maior parte do tempo no pátio brincando com as crianças vizinhas. Ela gostava de participar dos eventos do complexo residencial, onde sempre havia muita diversão e guloseimas. Em 3 de dezembro, a administração do complexo organizou uma festa de Natal. Ela aconteceu em um edifício separado com vários salões. Cerca de 200 moradores se reuniram para o banquete, divididos em grupos, enquanto seus pequenos brincavam por perto. Por volta das 10 horas da noite, Tammy decidiu que era hora de ir para casa. Ela pediu a Milicia para buscar seus casacos enquanto ela mesma se despedia dos conhecidos. A menina pediu permissão à mãe para levar algumas batatas fritas para casa, e ela concordou. Depois de alguns minutos, depois de se despedir dos vizinhos, Tammy notou a ausência de sua filha. Ela procurou em todos os salões, olhou no corredor, mas Milicia não estava em lugar nenhum. A mãe começou a perguntar aos presentes se tinham visto a menina. A cada minuto a preocupação crescia e logo a notícia do desaparecimento se espalhou entre os vizinhos. Eles ajudaram Tammy na busca, vasculharam o prédio e a rua, mas Milicia não foi encontrada em lugar nenhum. Finalmente, a mulher decidiu pedir ajuda à polícia. Logo chegaram os oficiais e imediatamente se juntaram à busca, examinando minuciosamente toda a área do complexo. Neste momento, a notícia do desaparecimento tinha se espalhado entre os vizinhos e já mais de 300 pessoas haviam se voluntariado para ajudar na busca. Inicialmente, os policiais suspeitavam que a jovem Milicia poderia ter saído do prédio e se perdido. Mas à medida que a busca continuava, essa teoria perdeu credibilidade. Estava frio e escuro lá fora, então era improvável que ela tivesse ido longe. Além disso, Milicia conhecia bem a área do complexo, e os policiais duvidavam que ela pudesse ter ido em uma direção desconhecida. A situação era complicada pelo fato de que logo atrás do complexo começava uma extensa área florestal. A investigação do local onde a celebração ocorreu não revelou quase nada. O casaco da jovem não estava em seu lugar, mas não foram encontradas outras pistas que explicassem seu desaparecimento. A única coisa que chamou a atenção dos policiais foi uma janela aberta na sala da caldeira. Eles consideraram que Milicia poderia ter escapado por ali, mas essa teoria parecia improvável. Depois de não encontrar Milicia, eles começaram a interrogar todos os participantes do evento. Nenhum dos vizinhos viu a jovem sair do prédio ou alguém levá-la para fora. A mãe de Milicia também não notou nada em comum naquela noite. Os policiais também perguntaram se houve algum desentendimento com os vizinhos ou se ela tinha notado algo incomum em seu comportamento em relação a ela ou a jovem Milicia. No entanto,
A mulher assegurou que as relações com todos os moradores eram boas e que não houve nem sombra de conflito durante todo o tempo em que moraram lá. Os investigadores imediatamente verificaram a possibilidade de Milicia ter sido levada por seu pai, já que este é um cenário comum em tais casos. No entanto, logo ficou claro que o homem estava no Texas e fisicamente não poderia estar em outro estado. Como não havia outras pistas, a polícia decidiu expandir o raio de busca. Parte dos oficiais foi vasculhar a floresta ao lado do complexo residencial, enquanto outros começaram a verificar todos os edifícios. Infelizmente, isso não trouxe resultados. Nenhum vestígio de milícia foi encontrado. Depois disso, os policiais dispensaram os voluntários e decidiram visitar cada apartamento. No total, cerca de 400 pessoas viviam no complexo, e naquela noite os investigadores falaram com cada uma delas. Ninguém sabia para onde Milicia poderia ter desaparecido. Então foi pedido que se lembrassem de quaisquer peculiaridades ou momentos suspeitos na área do complexo, mesmo que não parecessem estar relacionados ao desaparecimento. E aqui, a polícia encontrou a primeira pista interessante. Algumas senhoras relataram que naquela noite um funcionário do complexo chamado Caleb Hughes estava se comportando de maneira estranha. Ele tentou flertar com elas e fez piadas inadequadas, embora quase todas essas mulheres tivessem vindo com seus maridos. O jovem também causou preocupação entre os pais, pois na opinião deles ele passava tempo demais perto de seus filhos. Depois de ouvir muitas dessas reclamações, os oficiais falaram novamente com Tammy e perguntaram se ela tinha notado algo incomum no comportamento de Hughes. A mulher lembrou que durante a festa ele se aproximou dela várias vezes e começou uma conversa sobre sua filha. O homem também se ofereceu para levar a jovem ao banheiro caso Tammy não quisesse se afastar da diversão. Tudo isso pareceu suspeito para os investigadores e eles decidiram falar com ele. No entanto, Hughes não foi encontrado em lugar nenhum. Então os policiais foram até sua casa. O homem morava perto do complexo, mas quando os policiais bateram, ele não estava lá. Sua esposa abriu para eles e disse que ele não havia retornado naquela noite. Os policiais foram embora e voltaram algumas horas depois. Neste momento, o homem já estava em casa. Ele afirmou ter chegado por volta da 00:30. Os policiais calcularam que Hughes havia deixado o complexo 2h30 antes de seu retorno, o que era estranho, já que o trajeto para casa não deveria levar mais de 10 minutos. Hughes explicou isso dizendo que havia feito um grande desvio para comprar álcool. Mas os policiais duvidaram de suas palavras. Primeiro, a viagem para a loja ainda não explicava essa ausência de quase 3 horas. Segundo, em seu estado, havia uma proibição de venda de bebidas alcoólicas após a 00:00. Além disso, Hughes não conseguiu apresentar um recibo. Isso levantou suspeitas, e os policiais pediram que ele entregasse as roupas que havia usado no trabalho. E aqui surgiram novas peculiaridades. Hughes afirmou ter lavado tudo imediatamente após retornar para casa. Mesmo assim, eles o persuadiram a entregar as roupas. Para surpresa dos policiais, ele havia lavado os sapatos junto com as roupas. Mas isso não era tudo. Parte das solas havia sido cortada e entre as roupas foram encontradas uma bainha para uma faca grande e um cinto de couro. Quando questionado sobre a faca, Hughes respondeu que não sabia onde ela estava. Os investigadores agora tinham sérias suspeitas sobre o envolvimento do homem no desaparecimento de Melissa. Eles levaram suas roupas para o laboratório, onde especialistas trataram os sapatos com uma substância especial. Isso revelou vestígios que causaram grande preocupação. No entanto, devido à lavagem, não foi possível coletar uma amostra para análise. Os investigadores voltaram a Hughes e o levaram para a delegacia. Durante uma longa conversa, o homem continuou insistindo em sua versão. Ele também afirmou não conhecer Melissa, não saber como ela se parecia e o que havia acontecido com ela. Os policiais sabiam que Hughes estava mentindo,
já que várias testemunhas, incluindo Tammy, o haviam visto brincando com Melissa e outras jovens residentes naquela noite. Mas quando os investigadores disseram: "Sabemos que você está mentindo", o homem respondeu calmamente: "Provem isso." Embora os policiais estivessem quase certos, eles não tinham provas concretas para uma prisão, então tiveram que deixar Hughes ir. No dia seguinte, intensificaram a busca na esperança de encontrar Melissa ou quaisquer pistas. Pela manhã, decidiram falar em particular com a esposa de Hughes, e ela compartilhou uma observação interessante. Descobriu-se que seu casamento não era fácil e a mulher não confiava muito em seu marido. Antes de Hughes sair para essa festa de Natal, ela secretamente verificou a quilometragem do carro dele. Após seu retorno, ela fez o mesmo e notou que o contador mostrava 19 quilômetros a mais. Isso era importante para essa investigação por duas razões. Primeiro, essa distância obviamente não correspondia à sua história de uma viagem de 2 horas até a loja. Segundo, agora era possível delimitar aproximadamente a área para onde Hughes poderia ter ido teoricamente. Os policiais delinearam uma área de busca com um raio da distância restante da viagem. No final, resultou em uma área de 40 quilômetros quadrados. Para cobrir uma área tão grande, pediram ajuda aos militares, usaram aeronaves e convidaram mergulhadores para verificar as áreas aquáticas. Além disso, cerca de 400 voluntários responderam ao chamado de ajuda. A polícia também distribuiu milhares de panfletos com informações sobre o desaparecimento de Melissa e se esforçou para informar o maior número possível de pessoas sobre o incidente. É importante mencionar que apenas 5 meses antes do desaparecimento de Melissa, outra jovem pessoa havia desaparecido na mesma cidade. Mais tarde, os investigadores a encontraram em um estado preocupante, mas não conseguiram identificar o perpetrador. Durante a busca em grande escala, um grupo de especialistas começou a examinar o complexo residencial. Como lembramos, a única coisa que os policiais notaram lá foi uma janela aberta na sala da caldeira. Os especialistas a examinaram e encontraram algo interessante. Sob a janela, do lado da rua, havia uma marca quase invisível de uma grande pegada, e marcas semelhantes levavam diretamente ao estacionamento. Além disso, não havia marcas de pés pequenos lá. Isso poderia indicar que alguém carregou Melissa nos braços e depois a colocou em um veículo. Anteriormente, os policiais já haviam examinado o carro de Hughes, mas não conseguiram encontrar nada suspeito lá. Ao mesmo tempo, o FBI se juntou à investigação. Eles ainda não podiam prender Hughes, então o colocaram sob vigilância constante. Além disso, o tribunal obrigou o homem a fornecer uma amostra de DNA caso fossem encontradas evidências. Quando os investigadores começaram a investigar o passado de Hughes, descobriram que ele havia sido preso várias vezes desde sua juventude. Além disso, ele abusava de álcool e substâncias proibidas e repetidamente despertava suspeitas por seu comportamento inadequado em relação a jovens. Além disso, alguns anos antes do incidente, Hughes havia recebido uma sentença suspensa por roubo de carros no condado vizinho. Após uma investigação mais detalhada, descobriu-se que o suspeito havia violado as condições de sua sentença anterior e o juiz a substituiu por uma mais severa. Assim, os investigadores conseguiram isolá-lo temporariamente, embora por uma ofensa menos grave. Nas semanas seguintes, as autoridades continuaram sua busca, mas sem resultado. A tarefa foi dificultada pelo fato de que grande parte da área investigada era coberta por florestas e havia um grande rio fluindo por lá. Cerca de 2 meses após o desaparecimento, o caso tomou um rumo inesperado. Um desconhecido ligou para Tammy e afirmou que a jovem estava com ele. Ele exigiu $75 mil e a mulher imediatamente informou a polícia. Agentes do FBI pediram a Tammy para levar a quantia mencionada e ir ao local combinado. Eles posicionaram várias dezenas de agentes na área e esperaram o aparecimento do suposto perpetrador.
Logo, 2 homens se aproximaram de Tammy e foram imediatamente detidos pelos agentes do FBI. Descobriu-se que eles não estavam envolvidos no incidente. Eram estudantes da universidade local. No final, eles realmente receberam sentenças de prisão. Um foi condenado a 7 anos e meio, o outro a quase 4 anos de privação de liberdade. Assim, os investigadores se encontravam novamente em um beco sem saída. Eles tinham um suspeito, mas nenhuma evidência de seu envolvimento, nem informações sobre o paradeiro de Melissa. Os investigadores decidiram examinar o carro de Hughes mais uma vez com a ajuda de especialistas do FBI e seus equipamentos modernos. Havia um pequeno obstáculo. O carro pertencia à sua esposa, então era necessário o consentimento dela. Felizmente, a mulher deu imediatamente sua permissão e os especialistas começaram a trabalhar. Primeiro, eles usaram uma substância especial que revelou traços de material biológico no tapete sob o assento do motorista, nos pedais, no volante e no para-brisa. Isso aumentou a suspeita contra Hughes, mas era impossível obter uma amostra para análise. Então, os especialistas começaram a procurar por cabelos, partículas de tecido e outras possíveis evidências. No entanto, eles encontraram dificuldades. O carro estava uma bagunça. Um dos especialistas decidiu coletar manualmente possíveis traços com fita adesiva. Ele percorreu todas as superfícies e enviou o material coletado para o técnico forense do FBI. Este encontrou muitos pelos de cachorro, que não tinham nada a ver com o caso. Mas logo o especialista notou outro tipo de pelo que não pertencia nem a cães, nem a humanos. Após um exame mais detalhado, ele determinou que era pelo de coelho tingido de preto, semelhante ao usado na jaqueta da mãe de Melissa. O especialista solicitou essa jaqueta a Tammy e confirmou a correspondência completa do pelo. Os policiais suspeitaram que poderia ter chegado às roupas de Melissa quando ela foi buscar as jaquetas. Ou poderia ter acontecido em outras circunstâncias, já que a mulher sempre usava no inverno e a jovem frequentemente estava por perto. O especialista também descobriu um cabelo claro que correspondia a uma amostra do pente de Melissa. Mas isso não era tudo. Ele encontrou numerosas pequenas fibras vermelhas e azuis no banco do passageiro do carro. Como Melissa estava usando um suéter e uma saia nessas cores no dia de seu desaparecimento, os investigadores agora precisavam encontrar os mesmos modelos de roupas para comparação. Eles falaram com a avó de Melissa, que havia comprado esse conjunto, mas ela não conseguia se lembrar da loja exata. As tentativas de encontrar peças de roupas semelhantes nas lojas locais foram infrutíferas. O especialista que examinou as fibras continuou pensando em como poderia determinar sua semelhança com as roupas de Melissa. Uma noite, ele compartilhou suas dificuldades com sua esposa. Depois de ouvir a descrição, ela suspeitou que tais peças de roupa poderiam ser vendidas na rede J.C. Penney. Eles mesmos tinham vários filhos, então a mulher frequentemente comprava coisas lá. Além disso, ela guardava centenas de catálogos dessa loja de vários anos em casa. Ela começou a examiná-los. Depois de algum tempo, ela chegou a um catálogo que havia sido publicado antes do último Natal. Na 11ª página, ela viu um conjunto semelhante e o mostrou ao marido. Eram exatamente as roupas que Melissa estava usando no dia de seu desaparecimento. As autoridades federais imediatamente entraram em contato com a empresa fabricante, mas lá os esperava uma surpresa desagradável. Esse modelo de roupa não era mais produzido. Tais conjuntos eram vendidos apenas por catálogo, com um total de 7.000 conjuntos distribuídos. Eles se ofereceram para fornecer aos investigadores os dados de todos os compradores. Os policiais começaram a estudar essa longa lista. Depois de algum tempo, tiveram sorte. Encontraram um homem do Kentucky que havia comprado esse conjunto para uma parente, mas errou no tamanho. As roupas ficaram desembaladas por um ano inteiro, o que era ideal para a investigação. O homem enviou esse conjunto para eles e os especialistas começaram a trabalhar.
Para este conjunto, os fabricantes desenvolveram e patentearam seu próprio tom de azul escuro com o código 887, que não era usado em nenhum outro lugar. Após comparar as fibras dessa cor, o especialista concluiu que elas correspondiam completamente. Assim, os investigadores obtiveram a confirmação de que alguém dos proprietários desses 7.000 conjuntos esteve no veículo do suspeito. Embora isso não apontasse diretamente para o envolvimento do homem no incidente, era um argumento significativo. Os compradores dos conjuntos estavam espalhados por todo o país, e a probabilidade de que outra pessoa pudesse ter estado em seu carro era extremamente baixa. Por fim, o especialista decidiu realizar uma verificação adicional. Ele coletou mais de 100 fibras de cor semelhante de vários tipos de roupas e realizou 7.983 testes para compará-las com as fibras do carro do suspeito. A análise mostrou que todas as amostras eram ligeiramente diferentes, exceto duas. O conjunto da loja e as fibras do banco do passageiro do carro correspondiam completamente. O especialista descartou a possibilidade de alguém com roupas semelhantes ter estado no carro de Hughes. Tinha que ser exatamente este conjunto. Mesmo assim, os investigadores estavam em uma situação difícil. Eles sabiam que tal evidência poderia ser indireta, mesmo em conjunto com outras descobertas, mas não tinham nada mais convincente. Então decidiram acusar Hughes de sequestro. Na opinião da promotoria, Melissa não estava mais nas proximidades devido a algumas pistas. As fibras de seu traje no assento e no carro sugeriam que Hughes poderia tê-la forçado a tirar suas roupas externas, indicando suas intenções. Presumia-se que o homem se aproximou de Melissa quando ela foi buscar os casacos a pedido de sua mãe. Então, de alguma forma, ele a levou para a sala da caldeira, a carregou pela janela e a levou para seu carro. Depois disso, Hughes provavelmente levou Melissa para um local desconhecido e causou danos irreparáveis a ela, possivelmente com um objeto afiado. Em seguida, ele se livrou das evidências e apagou os vestígios de suas ações. Tudo isso levou várias horas, o que explicava sua longa ausência. Mais tarde, o homem tentou apagar os vestígios limpando o carro e as roupas, e também cortando partes das solas dos sapatos que estavam mais sujas. Finalmente, os policiais decidiram realizar um teste de detector de mentiras com ele, na esperança de que isso, juntamente com todas as evidências, finalmente faria Hughes dizer a verdade. A dificuldade estava no fato de que as leis do Estado não permitiam apresentar uma acusação de crime capital sem evidências materiais ou um local de crime estabelecido. A punição por sequestro era significativamente mais leve, por isso, os investigadores esperavam uma confissão do suspeito. Os resultados do teste do detector de mentiras mostraram que Hughes deu respostas falsas a quase todas as perguntas-chave, mas ele continuou insistindo em sua inocência. No final, os investigadores tiveram que encaminhar o caso ao tribunal com uma acusação de sequestro. O julgamento começou 2 anos após o desaparecimento de Melissa. O advogado de Hughes tentou contestar todas as evidências apresentadas como circunstanciais, mas os argumentos da acusação provaram ser mais convincentes para o júri. Após 7 horas de deliberação, eles pronunciaram um veredito de culpado, e Hughes recebeu a sentença máxima: 50 anos de prisão. Na prisão, ele continuou negando seu envolvimento no desaparecimento da jovem mulher. A polícia fez tentativas de encontrar vestígios de Melissa, mas sem sucesso. 4 anos após o julgamento, fragmentos de roupas vermelhas foram encontrados em um lago, mas isso também não levou a nenhuma descoberta no caso. 8 anos após o incidente, a mãe de Melissa formou uma nova família, mas manteve seu sobrenome anterior na esperança de que sua filha pudesse procurá-la. Em 2 de agosto de 2019, Hughes foi libertado antecipadamente por bom comportamento depois de cumprir um pouco mais da metade de sua sentença. Ele tinha 53 anos. Melissa ainda é considerada desaparecida, já que o crime não foi provado.
No entanto, poucos acreditam que ela poderia ter sobrevivido todos esses anos.